Você pode prever os movimentos do mercado de grãos antes que eles aconteçam e transformar essa informação em lucro real. Imagine saber com antecedência quando o preço da soja vai disparar ou quando o milho terá queda acentuada e usar isso a seu favor para fechar negócios melhores, ganhar mais comissões e aumentar sua autoridade no mercado. Esse tipo de conhecimento não é adivinhação, é uma habilidade que qualquer corretor ou aspirante pode desenvolver e hoje eu vou mostrar como isso funciona de forma simples e prática. Muita gente acredita que lucrar no mercado de grãos é só uma questão de sorte, como se fosse preciso estar no lugar certo e na hora certa para aproveitar boas oportunidades. Mas a verdade é que o mercado segue sinais claros, e quem aprende a interpretar esses sinais se destaca. Antecipar tendências não significa adivinhar o futuro, significa observar fatores que já estão em movimento e usá-los para tomar decisões antes da maioria. Essa é a diferença entre os profissionais que apenas reagem às mudanças e aqueles que realmente se posicionam para lucrar. O grande desafio é que a maioria das pessoas não sabe onde buscar essas informações, nem como interpretar os dados disponíveis. Muitos produtores e até mesmo corretores perdem dinheiro porque só percebem a mudança de cenário quando já é tarde demais. É como tentar remar contra a maré. Quando você percebe que a corrente mudou, já está longe da margem e gastando muito mais energia. Agora, imagine estar sempre um passo à frente, sabendo exatamente quando remar e em que direção. Essa é a grande vantagem de antecipar tendências. Para entender melhor como isso funciona, primeiro precisamos identificar os fatores que realmente movimentam o mercado de grãos. O clima é, sem dúvida, um dos maiores. Uma previsão de seca prolongada em uma região produtora pode reduzir drasticamente a safra, aumentando o preço do produto. Da mesma forma, um excesso de chuvas pode prejudicar a colheita e afetar a qualidade do grão. Basta observar como uma mudança climática nos Estados Unidos ou no Brasil pode influenciar diretamente os preços em nível mundial. É quase como um jogo de dominó. Uma peça cai em um país e o reflexo chega rapidamente ao outro lado do oceano. Outro fator fundamental é a demanda internacional. A China, por exemplo, é um dos maiores importadores de soja do mundo. Quando o governo chinês anuncia medidas para aumentar os estoques, os preços sobem rapidamente. Já quando há uma redução de importações, o mercado sente o impacto e os preços podem cair. Esse movimento é constante e previsível para quem acompanha de perto os relatórios e notícias. É como observar a maré subir lentamente. Se você presta atenção, percebe o movimento antes da onda chegar. As políticas econômicas também têm grande peso. Alterações cambiais, como a valorização ou desvalorização do dólar, afetam diretamente o preço de exportação e, consequentemente, os ganhos dos corretores. Um exemplo prático é quando o dólar dispara frente ao real. Os exportadores ganham mais competitividade e os grãos se tornam mais valorizados para o mercado externo. Quem já sabe disso e fecha contratos antes da oscilação garante margens muito mais atrativas. Além disso, a tecnologia agrícola vem transformando o setor de forma acelerada. Novas técnicas de cultivo, sementes mais resistentes e o uso de inteligência artificial para prever pragas ou mudanças no solo podem aumentar a produtividade de forma significativa. Isso significa que a oferta pode crescer em determinados períodos, impactando diretamente nos preços. Ignorar essas inovações é como dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você nunca vê o que está prestes a surgir na sua frente. Agora que você entende os principais fatores que influenciam o mercado de grãos, a grande questão é como transformar essa informação em lucro. O primeiro passo é mapear as oportunidades. Quando você percebe sinais de que a safra pode ser menor do que o esperado, é o momento ideal para negociar contratos de venda antecipada. Assim, você garante preços melhores antes que o mercado inteiro descubra o movimento. O mesmo vale para identificar quando há excesso de oferta. Nesse caso, o correto é segurar negociações ou buscar alternativas de diversificação para evitar prejuízos. Um bom corretor de grãos não depende apenas da intuição. Ele trabalha com informações confiáveis. Relatórios da Conab, do USDA e de órgãos internacionais são fontes indispensáveis para quem quer se antecipar. Além disso, portais de notícias especializadas, associações de produtores e até mesmo grupos de networking são excelentes formas de obter dados frescos. Muitas vezes, uma conversa com um produtor local pode revelar informações valiosas sobre a safra antes mesmo de aparecer em qualquer relatório oficial. Transformar essas informações em lucro exige disciplina. Criar uma rotina de análise é essencial. Isso pode ser feito através de planilhas que registram preços diários, comparações de safras anteriores e tendências históricas. Quando você começa a observar os padrões, fica muito mais fácil prever os próximos passos do mercado. É como perceber que uma árvore perde as folhas no mesmo período todos os anos. A repetição cria um padrão confiável. Mas o verdadeiro diferencial está em como você aplica esse conhecimento. Muitos sabem a teoria, mas poucos têm coragem de agir no momento certo. O medo de errar paralisa. O segredo é entender que nenhuma previsão é 100% exata, mas a probabilidade de acerto aumenta muito quando você se baseia em dados concretos. É como
como dirigir com o GPS. Ele pode não ser perfeito, mas te dá muito mais segurança do que simplesmente adivinhar o caminho. O clímax desse processo está na capacidade de fechar contratos estratégicos antes da concorrência. Imagine que você percebe sinais de que a produção de milho vai ser afetada por uma seca. Antes que os preços subam, você negocia contratos com produtores e compradores, garantindo valores melhores. Quando o mercado inteiro percebe o impacto da seca, você já está protegido e posicionado para lucrar. Esse é o poder de antecipar tendências. Outro exemplo prático: se os relatórios indicam aumento de importação de soja pela China, você pode orientar seus clientes a fecharem contratos rapidamente, garantindo margens altas. Enquanto a maioria ainda está analisando se é hora de vender, você já está com a negociação concluída. Essa agilidade cria confiança no mercado e faz com que produtores e compradores procurem você como referência. Conclusão: antecipar tendências no mercado de grãos não é um dom especial de alguns poucos. É uma habilidade que pode ser desenvolvida com disciplina, estudo e prática. Os profissionais que realmente se destacam são aqueles que entendem que cada movimento no mercado é resultado de fatores claros e previsíveis. Eles não esperam a onda bater para agir, eles já estão surfando quando ela chega. Por isso, se você deseja não apenas entrar nesse mercado, mas também se tornar um profissional reconhecido, recomendo que dê uma olhada no curso que está na descrição. Ele mostra o passo a passo de como atuar como corretor de grãos de maneira estruturada, com modelos de contratos, rotinas prontas e estratégias comprovadas. É a maneira mais rápida de sair do zero e se tornar referência nesse setor que cresce todos os anos. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal, porque aqui eu trago dicas e estratégias que podem mudar sua forma de enxergar o agronegócio e te colocar em outro nível de resultados. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.